Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse horário aqui na Rede Século XXI conversamos sobre um assunto relacionado à doutrina da Santa Igreja Católica. Hoje é um assunto de doutrina clássico, é um assunto importante, é um assunto que há distorções, lendas, mitos. E o Padre Guido, que está aqui ao meu lado, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse importante assunto da fé católica. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Sempre aqui à vossa disposição, como importante para nós também marcar esse compromisso de transmissão da palavra de Deus, da doutrina cristã, do conhecimento da igreja, do catecismo, sobretudo, porque, meus amigos, vivemos num ambiente, numa época da história, no qual tantos valores estão sendo colocados um pouco de lado e precisamos, pelo contrário, dar o justo peso a tudo o que nós aprendemos para a nossa formação de autênticos cristãos, no pleno respeito do lugar e da profissão que nós exercemos na vida social. Bom, nós vamos falar hoje sobre um aspecto da fé católica. Por que é da fé católica? Porque, obviamente, todos nós somos católicos, somos batizados, queremos nos aproximar de Deus, né? Recebemos a graça do batismo, fomos batizados em nome da Santíssima Trindade, passamos a ser membro do corpo místico de Cristo, né? Fomos, então, limpos do pecado original, fomos configurados a Cristo, que são os frutos do batismo, certo? Porém, todo batizado vai sofrer durante toda a sua vida tentações, dificuldades, porque o mal existe. E durante os 20 séculos de história da Igreja, essa discussão esteve presente. E hoje, né, em pleno século XXI, nós ainda devemos acreditar na existência do demônio? Afinal de contas, o demônio realmente existe? O que a Igreja Católica ensina sobre isso? Isso não é um papo da Idade Média, né, que acabou avançando os séculos e até hoje a gente chegou a essa discussão? Como é que você aprendeu quando criança? A sua fé de criança, de alguma forma, ajudou o entendimento real da doutrina da igreja ou você ficou com algum aspecto infantilizado desse ensinamento? Ou quem sabe distorcido? Ou apenas ficou baseado num ensinamento mitológico? Enfim, esse é o assunto do programa Eclésia de hoje. Ainda devemos nos preocupar com o demônio, né? Ele realmente existe? Vou fazer a pergunta para o Padre Guido do início da história, pois o Padre Guido é italiano, obviamente. Você que assiste o programa Eclésia já pôde perceber, né? E a Itália é um país tradicionalmente católico. O senhor se lembra, Padre Guido, de quando o senhor era criança, quando o senhor começou a aprender as coisas relacionadas à fé, na sua família e também na catequese, se os catequistas e os seus pais te ensinaram de alguma maneira se o demônio existe ou não? Bom, em primeiro lugar, diácono Eric, uma das primeiras noções do catecismo sempre afirma a existência do demônio. Quem é o demônio? Por que age assim? Por que alimenta o ódio contra Deus? E aí, inclusive, todos nós temos a Bíblia, é só abrir a primeira página da Bíblia que já localizamos também a presença deste ser que foi criado por Deus como anjo. Anjo, isto é um puro espírito com qualidades bem superiores às nossas humanas, com poderes também de verdadeiro anjo. Como é belo ver uma criança que invoca o seu anjo da guarda. Como é bom saber que existem anjos padroeiros e protetores de cidades, de igrejas, de países também. Ótimo! Não vamos nunca colocar limites à obra criadora de Deus. E, naturalmente, Deus, na sua imensa sabedoria, criou os seres, sejam humanos como também espirituais, com qualidades para que pudessem todos saber administrar na altura os dons recebidos da parte de Deus. Podemos dizer, por exemplo, somos pessoas humanas, diácono Eric. Deus nos dá gratuitamente, nós não pagamos nada por isso, 3 qualidades. Em primeiro lugar, está escrito na Bíblia que somos criados à imagem e semelhança dele. E as 3 qualidades são a inteligência, a vontade e a liberdade. Ele doa
deixa a liberdade para cada um de nós usar bem estes dons. O mesmo raciocínio vale também com os seres mais puros, que nós chamamos de anjos, que foram criados talvez milhões e milhões de anos antes da pessoa humana, mas também eles com determinados poderes de uso das qualidades que Deus lhes dá. A pessoa humana está registrada na Bíblia, pecou, preferiu virar as costas. Alguma coisa parecida deve ter acontecido também na esfera superior dos espíritos. Isto é, Deus que criou todos, uma beleza extraordinária, uma inteligência extraordinária, e mesmo assim os espíritos, alguns deles, ou milhares, ou até milhões, não sabemos, preferiram virar as costas, planejaram de uma maneira, digamos, cega, de ocupar o lugar que não era de competência deles, e foram depois afastados, e se criou exatamente aquele que nós chamamos de inferno. Isto são anjos decaídos. Logo alguém poderia perguntar, é a pergunta que fazem muitas pessoas, Padre, mas qual foi a aprovação dos anjos diante da qual muitos superaram e outros preferiram virar as costas? Na verdade, nós não temos um documento bíblico que fale disso. Porém, temos algumas pistas teológicas. Certo. Uma das quais, Diácono Eric, parece que Deus, digamos assim, mostrou para os anjos o que aconteceria com a pessoa humana. Isto é, diante do pecado do homem, diante da falta de liberdade, digamos, de opressão, diante do mal-estar e do pecado, Deus mandaria no mundo pessoas santas, mas que seriam rejeitadas pela sociedade. A um certo ponto, Deus mandaria o seu Filho, que se encarnaria no seio de Nossa Senhora, se tornaria homem como nós, menos o pecado. E Deus pediu aos anjos de adorar a Jesus. E foi aí que os anjos se dividiram. Muitos, é claro, adoraram sem nenhum problema a Jesus. Outros começaram a dizer, ao pensar, claro, como Deus é o nosso Deus, vamos adorar, mas Ele é homem, e como homem é inferior a nós. Por isso não quiseram. É uma das pistas. Certo. Houve, naturalmente, um abuso da liberdade que foi condenado. E pelo fato que o domínio da sabedoria, da ciência, das qualidades dos anjos era superior à postura humana, a decisão tomada pelos anjos foi irreversível. Se alguém dissesse, Padre, um demônio poderia pedir perdão a Deus e voltar a ser anjo? Não, não poderá, porque foi total e num grau que supera a expectativa humana, porque estavam numa esfera, digamos assim, mais alta e mais sublime. Então os demônios são anjos, Anjos. ou seja, são criaturas de Deus, mas que se rebelaram contra o seu Criador. Se rebelaram contra o seu Criador. Hoje, os anjos maus continuam rebelando-se contra o Criador, mas não podendo fazer nada diante de Deus, o que é que eles fazem? Se descarregam, desculpe esta expressão um pouco forte, contra a pessoa humana que é feita à imagem e semelhança de Deus. Bom, aí a gente chega no tema do nosso programa de hoje, né? Então ainda a gente tem que dar atenção ou preocupação à ação do demônio hoje em dia? Sim, é muito, Diácono Eric. É porque Deus doa estas qualidades para nós, da vida espiritual, o acompanhamento da vida sacramental, o fortalecimento da piedade religiosa, a fuga das ocasiões, doa também, digamos, a sua presença, sobretudo, para que possamos resistir a qualquer cilada do demônio que fica furioso quando isso acontece. Fica furioso, o poder dele é grande. Mas ele pode causar, por exemplo, todo o mal que ele tem vontade? De jeito nenhum. Ele também é criatura de Deus, e como criatura é limitado.
Aliás, acrescento, para explicar melhor ainda, que qualquer ação que o demônio faz contra a pessoa humana é permitida por Deus. Deus sabe interpretar a ação do demônio, seja como uma provação, como um fortalecimento da nossa fé, como a capacidade de sermos hoje melhores e diferentes de ontem, para experimentar também a nossa humildade. Deus, porém, nunca deixará faltar a sua graça para a pessoa humana. Mas a gente consegue identificar, assim, qual, de repente, o maior mal que o demônio pode causar ao ser humano? Sim. O objetivo do demônio é aquele de afastar a pessoa da graça de Deus e conquistar a alma da pessoa humana. Ou seja, a ponto de levá-lo à condenação eterna. Perfeito. E aí que ele faz de tudo. Desde o momento em que nós chegamos no mundo, ele começa a sua ação. A presença do pecado, digamos assim, ocupa a nossa existência. Se nós vamos fazer até um passo para trás na história da nossa vida pessoal, podemos notar que, de acordo com as leis até da igreja de tantos anos atrás, como foi no meu caso, talvez também do nosso diácono Eric, a igreja queria, por exemplo, que uma criança, logo com o uso da razão, pudesse receber os primeiros sacramentos, depois do batismo, isto é, a Eucaristia, precedido pelo sacramento da penitência. Certo. Portanto, uma criança de 6, 7 aninhos que ia já confessar-se, reconhecendo já de ter virado as costas para Deus. Seja na obediência contra o papai e a mamãe, na hora de dizer a verdade, mentindo, já o pecado que já acompanha a criancinha até o momento da nossa morte, infelizmente. Padre, todo pecado que o ser humano causa, a culpa é do demônio? Não. Obrigado por esta pergunta. O demônio faz a sua parte e fica super contente quando nota que alguém vai com ele. Mas depende também da pessoa humana pecar. Não é somente uma influência que vem do demônio. A natureza humana leva a pessoa a afastar-se da graça de Deus. Por isso que temos que estar de olhos abertos, diácono, porque se o demônio trabalha bem para o mal, para alcançar o seu objetivo, nós não devemos dar bola a ele. Porque se eu abuso do dom da liberdade que Deus me dá, eu estou pecando, o demônio me bate palmas. Quer dizer, do ponto de vista da ação demoníaca, sempre ouviremos as sugestões do pecado. Sempre. E a inclinação de deixar de lado a graça de Deus, devido à nossa natureza humana, e de ficar numa maneira onde usamos, em poucas palavras, a máscara da hipocrisia ou até da falsidade ideológica. Vem até uma criança, por exemplo, que na hora de ir à sua missa aos domingos, a mamãe está plenamente convencida que está na missa. Quando a criança olha pelo relógio, vai na casa do amiguinho, da amiguinha, permanece 1 hora e depois volta. Não tem nada a ver o demônio. É a criança que está abusando da sua liberdade. É um pecado que se cria. Por isso, temos que estar sempre com as antenas ligadas para não sermos vítimas da cilada do demônio, mas também para usar corretamente a voz da consciência. E a voz da consciência, diácono Eric, é soberana. Então, para ficar bem claro, a gente encerrar essa parte, para a gente dar sequência à nossa conversa aqui. Então, se a pessoa chega, por exemplo, eu vou falar aqui um caso de confissão, mas podia ser também fora da confissão, seja na confissão ou fora da confissão, e chega e diz assim: padre, eu pequei, mas é porque o demônio me jogou tanta pressão, me sugeriu tanto mal, ou me tentou tanto que eu não pude suportar e acabei pecando. Isso está certo? Diácono Eric, o senhor acaba de pronunciar um artigo de fé que deve ser bem esclarecido para os nossos amigos telespectadores. Deus, na sua imensa sabedoria, conhece tão bem cada um de nós que não pode permitir
que sejamos tentados além da nossa capacidade. O demônio fará sempre a sua parte, mas quem diz o sim é a pessoa humana, como também quem diz não. Portanto, esta expressão que nós padres mais de uma vez ouvimos, Padre, aquela tentação que eu sofri foi tão grave que acabei pecando. Mentira. Nunca diga uma frase desta a um padre, e menos ainda na confissão, porque é contra a fé. Porque Deus não permite que você seja aprovado além da sua capacidade. Portanto, diante de uma qualquer tentação, se eu resisto e venço e me afasto, agradeço a Deus que me dá a graça. Se eu peco, é porque eu quero pecar. Não porque a tentação é tão grave que supera a minha força de vontade. Interessante, né? O pecado é algo errado, que eu sei que é errado e ainda assim quero fazer. Né? Aí sim, obviamente, é pecado. Agora, Padre Guido, o Catecismo da Igreja, ele nos orienta de alguma maneira para a gente ficar atento sobre as possibilidades que os demônios podem se aproximar de uma alma humana e tentar botar o seu plano em prática, que é justamente afastar o ser humano da graça de Deus? Sim, inclusive, Diácono Eric, os tratados que falam da ação do demônio apresentam 4 tipos de ação do demônio. Certo. Sendo uma é a mais comum, que não poupou nem a Jesus, a tentação. A segunda maneira da ação do demônio é a infestação. A terceira, bem pesada, a possessão. Certo. E a quarta, que é a mais delicada, a obsessão. Então vamos repetir. Tentação é a primeira. Tentação é a primeira, é aquela mais comum. Tá. Certo? Tentação. A segunda é infestação, que é uma presença sutil do demônio num ambiente, numa casa, num animal, numa roupa, né, num ambiente onde, por exemplo, se pratica o culto demoníaco, etc. Certo. Deixa alguma coisa quando isso não se faz mais, etc. Aí entra toda aquela sequência de falsas religiões, onde, desculpe a expressão, é invocada até a presença do demônio, onde se faz, por exemplo, os chamados trabalhos, onde se rogam pragas, onde tem um malefício contra uma pessoa, onde parece que tudo vai contra. Por quê? Porque o demônio fica com raiva de um determinado ambiente e de uma determinada pessoa. Não esqueçamos, adiante, uma coisa, que as pessoas que têm uma vida íntegra muito profunda e, digamos também, todos os santos e santas são as pessoas que se tornam um osso duro, digamos assim, para o demônio. E o demônio faz de tudo para enfraquecer estas pessoas. Peraí, só para ficar claro aqui em linhas gerais, então, toda vez que os especialistas em demonologia, que é um ramo da teologia que ensina tudo sobre isso, dividem, então, a ação demoníaca entre tentação, infestação, possessão e obsessão. E obsessão. Tentação, infestação, Sim. possessão e obsessão. O senhor explicou um pouquinho já da infestação, mas o senhor poderia explicar cada uma delas? Perfeito. Agora, a tentação, como diz a mesma palavra, tentado de fazer algo de diferente que não vai conforme a lei que nós conhecemos da doutrina cristã. Quer dizer, faz parte da ação ordinária do demônio. Exato. Não poupou ninguém, nem Jesus. Está registrado nos 3 evangelhos sinóticos 3 tipos de tentação que Jesus experimentou. Depois de 40 dias de jejum, se tu és Deus, transforma aquelas pedras em pão. Está lembrado, diácono, a resposta de Jesus: não sou de pão vive o homem. O demônio que leva Jesus no alto de uma torre e diz: se tu és Deus, joga-te para baixo. Os anjos te ajudam, não vai se machucar nem o joelho. Não tentarás o teu Deus. A resposta que Jesus dá. A terceira tentação, em cima de um topo de um monte,
panorama maravilhoso, é o demônio que diz para Jesus, tudo isso é teu se você me adorar. E Jesus responde, está escrito, adorarás somente o teu Deus. Diante disso, palavras do Evangelho, prestem bem atenção agora, o demônio vencido por Jesus se afastou para voltar no tempo oportuno. Isto é, o fato de sair vitorioso de uma qualquer tentação não significa que o demônio não volte ao ataque. Quer dizer, ele não desiste nunca. Nunca. Nós notamos, por exemplo, até quando se trata de um rito de exorcismo, que qualquer sacerdote ou bispo exorcista, quando consegue expulsar o demônio, não significa dizer para aquela pessoa, tchau, tchau, nunca mais volte para cá. Não. Deve dar o devido acompanhamento, porque o demônio é capaz de voltar. Né? Na hora é obrigado a obedecer em nome de Deus, contra gosto, é claro, mas é obrigado a obedecer. Mas vai poder voltar. Temos, por exemplo, o grande exorcista, Padre Gabriele Amorth, italiano. Faleceu há poucos anos. Faleceu há pouco, ele trabalhou e realizou cerca de 70 mil exorcismos. Ele escreveu muitos livros, todos traduzidos, inclusive até para o português. E ele deixa bem claro que teve casos que teve que dar um acompanhamento semanal por 10 anos. Puxa vida. Por 10 anos, uma coisa incrível, né? Quer dizer, só um parênteses aqui, o exorcista que está preparado para lidar com isso, vai saber a hora quando essa libertação final acontecer, e cada caso é de uma maneira, esses casos são raros, e vale aqui um parênteses, hein? Exorcismo somente é permitido no que diz respeito ao ambiente católico, quando um bispo dá licença a um sacerdote para exercer esse ministério. Os leigos não podem fazer o exorcismo solene que a igreja faz, né? Pois se trata de uma ação da igreja, o sacerdote age em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, e não é qualquer sacerdote, precisa da autorização do bispo. Pois se há uma investigação numa diocese e há suspeita de que pode haver a necessidade de um exorcismo, o bispo vai nomear um padre para aquele caso, ou uma diocese que já tem um bispo nomeado, né, para exercer esse ministério, vai investigar, vai aplicar esse remédio espiritual chamado exorcismo, e aí sim, aquele caso, sob a autoridade da igreja, como o padre Guido disse, o demônio será obrigado a obedecer, mesmo contra gosto, obviamente, porque ali o sacerdote que está agindo na pessoa de Cristo é o próprio Cristo, então, que vem em socorro daquele fiel. Isso é o exorcismo. Outras orações de libertação, pedindo em nome de Jesus a libertação. Senhor, eu te peço em teu santo nome, liberta o fulano de tal do mal. Isso é uma oração de libertação. Isso todos nós podemos fazer, um batizado pode fazer. A diferença é que no exorcismo, ao interpelar diretamente o demônio, o padre faz na primeira pessoa, eu te expulso, eu te ordeno. Nesse caso, somente o sacerdote autorizado pelo seu bispo, tá certo? Para ficar bem claro uma coisa da outra. É isso aí, Padre Guido? Exato. Inclusive, Diácono Eric, é bom que os nossos amigos telespectadores conheçam que o Código de Direito Canônico nomeia todos os bispos como exorcistas. Portanto, os bispos são exorcistas por natureza. E os bispos têm também o poder de nomear alguns sacerdotes das suas dioceses para este ministério, né, de libertação da cilada do demônio. Agora, no caso prático aqui no Brasil, hoje nós temos mais de 400 dioceses, gente. E, naturalmente, gostaríamos que também este ministério fosse bem praticado pelos bispos ou pelos padres exorcistas autorizados. Os padres autorizados não são muitos, mas sabemos que o Santo Padre, o Papa Francisco, fez questão de baixar um decreto dizendo que sente a necessidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que todas as dioceses tenham padres preparados para este ministério. Eu moro na cidade de Bauru, né, aqui no estado de São Paulo, 600 mil pessoas. Lá tem 2 padres exorcistas. Por isso, meus amigos, este trabalho que a igreja realiza, este ministério,
a vantagem das pessoas é de grandíssima atualidade, especialmente nos dias de hoje, porque o demônio, desculpe a expressão, não dorme no ponto. E a tentação continuará sempre sendo a manifestação mais clara que atinge qualquer um de nós. Qualquer que seja o lugar que ocupamos na sociedade, dentro da igreja, o demônio estará sempre presente, porque toda vez que se quer obedecer a Deus, ele começa a dizer, não faça isso. E o demônio usa uma inteligência, digamos assim, extraordinária, entre aspas, quando se trata de fazer o mal, porque diz para nós, faça isso, não é nada de mal. Pode comer este fruto, disse, né, para Eva. Depois que acontece o pecado, e dentro de nós nasce um remorso de consciência, mais uma vez o demônio age colocando uma máscara de falsidade ideológica. Não diga isso para o padre, deixa para outro dia. O que é isso da confissão? Vejam só, meus amigos, a tentação é a presença mais comum do demônio na vida de qualquer um de nós, é o primeiro grau da sua ação. Justamente por ser o mais comum, acaba sendo o mais perigoso, não é, Padre? É claro. É porque, inclusive, quando um apóstolo pediu para Jesus, mestre, ensina-nos a rezar. E Jesus interrompeu a aula que estava dando e ensinou a oração do Pai Nosso, diácono Eric. Na segunda parte da oração, ensinou a dizer, não nos deixeis cair em tentação. Porque Jesus conhece muito bem a inclinação humana. E, portanto, precisamos ter um fortalecimento garantido pela presença de Deus, mas também corroborado pela prática das virtudes que nós podemos praticar, certo? Para resistir ao demônio. Porque quanto mais se resiste das 4 formas, tentação, infestação, possessão e obsessão, saiba que haverá sempre remédios, digamos assim, para dizer o nosso sim para Deus e não para o demônio. Existirá sempre. Portanto, aquela expressão que o senhor usou muito bem, de pessoas que chegam a dizer que sofrem determinada tentação, que acabam caindo, cuidado. Volto a repetir, não diga nunca uma frase desta, porque é contra a fé. Deus não pode permitir que isso aconteça. Bom, o senhor já explicou bem a tentação, os outros aspectos. Tentação. Queria que o senhor voltasse nele depois do intervalo, então. Sim. Nós vamos para o intervalo. Depois o senhor explica melhor para a gente sobre a infestação, possessão e obsessão, e outros detalhes relacionados à nossa conversa de hoje. Ainda devemos nos preocupar com o demônio? Esse é o tema do programa Eclésia de hoje. Não sai daí, a gente volta já já.